أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui é o vosso irmão Moses Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Meus irmãos, minhas irmãs, imploro mais uma vez todos vocês fazer o vosso exercer do discernimento para que possam realmente não só crer no que eu vou dizer, mas descodificar no que eu vou dizer, para que vocês tenham uma clareza real no que eu vou dizer, porque nós fomos condicionados a reproduzir sistematicamente aquilo que ouvimos. Quando aquilo que ouvimos está extremamente gravado no nosso cardápio cerebral, então já não temos a habilidade para descodificar, assim sistematicamente reproduzimos. Por isso nós ficamos refém de não compreender realmente o que está a acontecer. Meus irmãos angolanos, minhas irmãs angolanas, eu vim aqui para dar um esclarecimento a todos vocês, porque eu consigo ver que 70% ou 80% do povo angolano está numa síndrome de submissão à humilhação aos brancos. É preciso que a gente comece a refletir se a gente quer realmente mudar. É preciso que a gente comece a parar um pouco do entretenimento para mergulharmos nesse oceano do exercer do discernimento. É preciso que a gente comece a compreender, meus irmãos angolanos e angolanas, que o sofrimento é a ressaca, o entretenimento é a ressaca do sofrimento. E um povo que não aprende com o sofrimento, não lhe resta nada senão sofrer, sofrer e sofrer. Porque o sofrimento é a última escola, a última universidade que um povo deve passar para aprender. E um povo que nem sequer consegue aprender com o sofrimento, ele merece sofrer, porque o sofrimento não é errado quando atinge um povo que despreza o seu exercer do discernimento em troca do entretenimento. Meus irmãos angolanos e angolanas, eu não sou revolucionário, não sou ativista, não sou membro da sociedade civil. Eu sou apenas um ignorante empírico, volto a dizer, um ignorante empírico ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Eu venho fazer críticas severas ou reparações do nosso regime há muitos anos. Muitos anos. Creio que muitos que estão aqui me ouvir nunca me viram, talvez também nunca me ouviram. Porque eu não sou muito de ir em busca do protagonismo ou estar obcecado pelo protagonismo. Meu trabalho aqui é fazer que vocês comecem a exercer o vosso exercer do discernimento. Meus irmãos, minhas irmãs, eu desde sempre disse para todos vocês, eu nunca mesmo vou ficar contra um preto, porque é extremamente contraditório, extremamente irracional, quando nós então nos autoafirmamos que estamos a lutar para o desenvolvimento da África, e assim nós fizemos senso crítico ou participamos nos europeus que estão querendo denunciar alguns pretos africanos que realmente cometeram corrupção por instruções da União Corrupta Europeia. Meus irmãos angolanos, eu sempre disse, eu nunca vou ficar contra um preto para trabalhar a favor da União Corrupta Europeia na denúncia desse preto. Não importa quanto erro ele cometeu, nós angolanos, pretos, africanos, temos a moral, temos a honra, os valores bem claro para nós fazermos denúncia aos líderes africanos. A Europa não tem moral, especialmente Portugal. Não tem um pingo de moral, não tem honra para fazer senso crítico ou talvez denunciar a corrupção de um líder angolano que realmente estava a serviço de Portugal. Angolanos, por favor, meus irmãos, quer dizer, por isso é que eu sempre falo para vocês, raciocinem
fazem um exercício de raciocínio. Eu estou vendo muitos dos angolanos apoiarem uma portuguesa, parece que se chama Ana Gomes, na denúncia dos crimes que a União Corrupta Europeia induziu a família do santo fazer dentro da Angola. Eu estou a ver, volto a dizer, os angolanos ser solidário com uma portuguesa, Ana Gomes, que está a fazer denúncia sobre os bilhões que as famílias dos santos extraíram da Angola e levaram para a Europa. Angolanos, por favor. O amor significa se auto-amar, meus amigos. O amor significa se auto-amar. A raiz do amor quer dizer se auto-amar. Por isso que esses europeus subestimam a vossa capacidade. Por isso que esses europeus vos chamam de macacos, macacos e gorilas. Porque mesmo esses europeus, matando a vossa espiritualidade, a vossa mentalidade, com os 500 anos de escravidão, vocês ainda tentam apoiar os portugueses quando tentam lutar contra um preto que foi induzido pela União Corrupta Europeia roubar o dinheiro da Angola para levar para a Europa. Angolano, acordem, por favor. Se essa mulher é tão honesta, por que não faz uma denúncia primeiro à União Corrupta Europeia que se submeteu ou que recebeu esses trilhões que pertencem ao povo angolano? Por quê? Isso é uma estratégia. Essa mulher não está interessada com vocês, angolano. Não, lembrem que são eles que escravizaram nossos avós. Lembre que o sangue dos nossos avós fez de Portugal, fez desta mulher ter um pão de... Essa mulher que está a denunciar a Isabelle, ter um pão de cada dia nos separa hoje. Onde é que estava essa mulher? Onde é que estava o parlamento? Onde é que estava o Supremo Tribunal desta merda, destes vagabundos juízes portugueses? Onde é que eles estavam quando José Eduardo dos Santos Tomé estava no poder a ferir a honra, degradar o povo angolano? Estavam onde? Esses vagabundos dos juízes do Supremo de Portugal, cujo Rafael Marques está aí lá como se fosse um bobo da corte, querer denunciar os seus irmãos pretos ou brancos. Esses negros de estimação, meus irmãos, são eles que fizeram que a escravidão demorasse muito, meus irmãos. Esses negros domésticos que vão na universidade para absorver as ideias do homem branco, para que depois comecem a lutar contra os seus próprios irmãos. Por que o Rafael Marques não vai em Lisboa dizer que a Suprema Corte Portuguesa é conivente? Porque enquanto José Eduardo dos Santos estava no poder, ele estava com o rabo preso, não conseguia fazer nem sequer uma condenação ou se manifestar contra a situação que estava a acontecer em Angola. Onde é que estava esse Supremo Tribunal? Estava onde? Estava onde esse Supremo Tribunal de Portugal? Agora que o José Eduardo dos Santos Tomé não tem mais força, agora que a Isabelle não tem mais força, agora que os filhos do José Eduardo não têm mais força, vêm esses palhaços, esses vagabundos, essas portuguesas querer nos dar falsas percepções que estão comovidos com a nossa realidade. Estão mesmo comovidos com a nossa realidade. Espera ali, vou te dizer uma coisa, vou tentar eu não vou te ensinar, porque eu não tenho tempo para ensinar esses brancos hipócritas. Vai à União Corrupta Europeia e diz para devolver, não estou a dizer, eu não tenho tempo para que vocês façam indenização ou reparação que aconteceu em África sobre os anos de escravidão, porque o que vocês fizeram em África é irreparável. Eu não sou como outros negros de estimação, negros domésticos que ficam comparar outras realidades que aconteceu em outros países e são indenizados para dizer que vocês têm que indenizar a África. É uma extrema irracionalidade. É uma profunda irracionalidade desses negros de estimação. Se vocês tentarem remunerar a África pelo que aconteceu, com que dinheiro? Com que dinheiro vocês vão remunerar a África? Se o ouro que está na Europa veio da África,
o ouro que está na Europa veio da África. Se os bilhões que está concentrado dentro da União Europeia veio do trabalho esforçado dos africanos, veio do trabalho esforçado dos africanos, é com esse dinheiro que vocês vão indenizar para tentar sarar o que não se pode sarar. A escravidão amputou o sistema psicológico, amputou a espiritualidade do africano. Isto não vai reparar. Não importa que tamanho de indenização que vocês vão dar aos países africanos, isto não vai reparar a situação em África. Então, pedir indenização à União Corrupta Europeia com aquele dinheiro que é nosso é um ato é uma profunda sepultura de irracionalidade ou uma inconsciência coletiva desses egos de estimação. Agora vou te dizer, esse é Ana Gomes ou não sei se é quem, vou te dizer, és mesmo leal? Queres mesmo ajudar o povo angolano? Vai à União Corrupta Europeia e diz para a União Corrupta Europeia pegar todos os bilhões que esses corruptos, que são servidores da União Corrupta Europeia, tiraram da Angola, manda para Angola. Tens coragem? Diz ao Parlamento Internacional que o Parlamento Internacional ou a União Corrupta Europeia é extremamente corrupto quando não entrega o dinheiro que foi. Não é do dinheiro roubado que você está a reclamar. Não é de lavagem, porque Isabel lavou dinheiro. Em que banco? Lavou dinheiro em que banco? Banco do Ndingancuvo? Banco da Ndingambandi? Banco do Rei Mandum? Não. Os bancos de Portugal, os bancos da União Corrupta Europeia. Então você sabe que esse dinheiro está lá dentro. Pare com essa palhaçada de achar que todo angolano é gorila. Parem com essas merdas de vocês acharem que todo angolano não tem habilidade de descodificar a vossa linguagem subliminar, a vossa ideia tendenciosa para tentar ofuscar o que vocês cometeram dentro da Angola. A vossa sorte é que ainda tem a UNITA. A vossa sorte, Portugal, a vossa sorte é que vocês têm a UNITA e têm o MPLA como empresa terceirizada vossa para manter o angolano na sepultura da irracionalidade coletiva. Por isso, ao longo da história, o MPLA nem sequer fez o trabalho de libertação mental para que nós tenhamos real certeza quem são os portugueses. Aqueles livros didáticos que nós aprendemos na escola, na primeira série, segunda série, de nos retratarem a real história, não. Vocês botaram nos livros o Dudu como Matete, o dedo do Sabalo Dol, para que a gente então não compreenda realmente quem são vocês e assim o angolano de hoje começa a vos idolatrar, começa a vos admirar, achando que vocês têm mesmo compaixão. Então a vossa sorte, Portugal, é que vocês ainda têm o MPLA no poder e a UNITA no poder, porque a UNITA também nunca se interessou em fazer um discurso de libertação mental para que o povo angolano conheça realmente quem são os portugueses. Enquanto vocês manter essa vossa empresa terceirizada, que é MPLA, UNITA, vocês ainda vão continuar a manipular os angolanos. Porque é chato vocês angolanos que buscam esses vagabundos dos portugueses. Eu estou a falar, esses vagabundos dos portugueses, esse Suprema Corte, esse Parlamento, são bandos de vagabundos. Vocês não deveriam nem acreditar nesses palhaços, meus irmãos. Portugal se enriqueceu, se estruturou em nome da corrupção de 500 anos. Vocês estavam a falar corrupção da Isabel de 40 anos. Portugal se enriqueceu em nome da corrupção durante 500 anos, meus irmãos. Durante 500 anos. E como é que vocês angolanos ainda querem que essa mulher, quem é o nome dela? Ana Gomes, vem vos induzir de forma tendenciosa que está solidária com o povo angolano, está denunciando a Isabel, só a Isabel. A Isabel trabalhou sozinho nesse assunto. A Isabel roubou sozinho. Tá, se a Isabel roubou sozinho, está onde o dinheiro? Está nos bancos da União Corrupta Europeia? Mentira, está lá. Por que você não faz uma denúncia, dizer, povo angolano, a União Corrupta Europeia é extremamente corrupta porque não quer enviar o dinheiro que a Isabel
tirou da Angola. Por quê? Porque a Isabel estava a serviço das grandes corporações internacionais, oculta, porque se não tivesse, então, a União Europeia não ia permitir nenhum centavo que fosse extraído da Angola entrar dentro da Angola de forma ilegal. Não é assim? Não é assim. Acordem, meus irmãos. Acordem. Você não vê que é uma forma tendenciosa? Tá, me mostra ainda um angolano, investigador da corrupção, que vem até Angola e diz para o povo angolano, ou vai para Portugal, ou vai praticamente para a Europa e dizer que estou a fazer uma investigação sobre a corrupção dentro da Europa. Por que são os europeus que têm que fazer uma investigação sobre a corrupção que acontece dentro da África? Vocês vão dizer, oh, Califa, você está legitimando a corrupção da família dos Santos? Não. Eu estou a dizer que uma organização extremamente criminosa, que se enriqueceu com crime há mais de 500 anos, e que isso deixou sequela até nós, entende? Não deve nos dar falsas ideias de investigação sobre corrupção. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir isso. Isso é porque Portugal quer dar uma falsa percepção para que os povos angolanos começam a idolatrar, amar e gostar dos portugueses. Vamos lá, esses investigadores sobre corrupção, jornalistas que investigam corrupção, será que não existe mais corrupção hoje na família do J-Lo? Onde é que está? Por que não investiga? Por isso é que eu fico chateado com essa gente. Quando o líder no poder, já no governo, já foi tirado do governo, não tem mais expressão, não tem mais voz, o exército já não está sob seu controle, entende? A imprensa, ele já não controla a imprensa, aí vem esses jornalistas, vem esses portugueses querer denunciar essa família porque está fragilizada. Por que essa mulher não investigava, não denunciava a família dos Santos quando estava no poder? Todas as eleições, prestem atenção, angolano, todas as eleições do MPLA foram fraudulentas, não foram? Foram eleições fraudulentas. E outra coisa que nós temos que aprender, quando eu falo eleição fraudulenta, vocês têm por mania somente achar que não roubaram os votos. Não. O voto do MPLA era sempre a partir da fome, colocava miséria para que o povo então, naquela miséria, medo, votasse todo mundo para o MPLA. Isso é fraude eleitoral. Por mais que na questão do voto a maioria fosse do MPLA, mas isso assim, ainda assim é um fraude eleitoral. Por quê? Porque as pessoas votavam com medo de não perder seu emprego, de não ter salário, entende? De não ser eliminado. Isso é medo. De não ser do partido, de ser expulso do partido. Isso é medo. Os pais então induziam os filhos a votarem não por consciência, mas para que não perdessem o emprego. Isso é um voto por medo, e esse voto por medo é um fraude eleitoral. Quem dava legitimidade naquele tempo que o MPLA venceu as eleições? Não é essa Ana Gomes. Ele não trabalhava nas contagens dos votos dos países africanos ou os países em Angola. Não era ela. E ela não sabia que era extremamente fraudulento. Ou não? Ou não sei se eu estou enganado. Não era essa mesma mulher que legitimava, dava, levava os dos processos na Europa a dizer não, ele venceu as eleições. Agora, hoje está querendo nos mostrar que é contra a família dos Santos. Angolanas, meus irmãos. Acordem. Raciocinem, por favor. A Europa não tem moral de lutar contra a corrupção. A Europa não tem moral de nos dar lição sobre corrupção, sobre combate à corrupção. Não tem, angolanos, por favor. Você vive na Europa. Está a viver bem. Sim, está. Tenho água, tenho luz. Tenho saneamento básico. De onde vem esse dinheiro? A Europa vos dá subsídio. Não vos dá subsídio? Aquele Bolsa Família não vos dá? Assistência social não vos dá? Vem de onde? Dos cofres da Europa? Não, meus irmãos. Os bilhões que a União... Os bilhões... Prestem atenção. Os bilhões... Por isso que em África tem que ter corrupção. Por isso que em África tem que ter corrupção. Por quê? Porque a Europa legitima que esse dinheiro entra na Europa
Enquanto você acha que a família do J-Lo não está a roubar dinheiro da Angola? Não está, não. Não está. Onde que está a investigação da Ana Gomes, do Rafael Marques contra a família? Está onde? Não está a roubar. É a mesma coisa que aconteceu enquanto José Eduardo estava no poder. Ninguém falava nada. E esse Supremo Tribunal da Angola, que agora quer dar uma falsa percepção, que está a julgar os generais, os antigos generais, isso é besteira, estão a vos mentir no governo do J-Lo. Onde é que estavam esses juízes do Supremo? Não falavam que havia 3 poderes. Está lá na Constituição. Havia 3 poderes, não havia? Havia 3 poderes. Ah, não dava para se fazer nada. Não, os juízes eram coniventes com a corrupção dentro da Angola porque também comiam. Agora esses juízes do Supremo Tribunal Angolano querem dar uma ideia para o povo angolano que a justiça está a se fazer sentir. Parem com isso, meus irmãos. Mande uma investigação. Você acha que na UNITA não tem corrupção? Na UNITA não tem corrupção. Se a corrupção da UNITA existe na época do Savimbi, onde é que está o investigador para investigar a UNITA sobre a corrupção que gira dentro da UNITA? Está onde, meus irmãos? Por favor, angolano, raciocinem. Já viste alguém fazer uma denúncia profunda e apresentar provas sobre corrupção? Ah, mas a UNITA não está no poder. Vou vos mostrar o que é corrupção. Quando essas lideranças, esses líderes angolanos do tempo da guerra, estavam obcecados pela fama, queriam chegar ao poder, Agostinho Neto, José Eduardo e Santo Tomé e assim os outros que se vão para lá, foram para a Europa. Quando foram para a Europa fazer empréstimo financeiro, especialmente a UNITA, que não tinha nem sequer condições para comer na mata, foi para a Europa pedir empréstimo financeiro para financiar os seus desejos. Preste atenção. Seus desejos, mas com um falso slogan: estou aqui a defender o povo angolano. Entende? Se estava realmente a defender o povo angolano, preste atenção, já perguntou ao povo angolano se o povo angolano queria se endividar? Não, ele fez isso por trás da nação. Então a UNITA se endividou na compra de armamento, munição, tanques de guerra, uniforme militar e alimentação que os próprios soldados da UNITA comiam. Quem vai pagar essa dívida? Quem vai pagar essa dívida? Que por traição Savimbi fez a dívida, não nos explicou, porque para se fazer guerra tem que ter dinheiro, gente, não precisa ir na escola para se compreender isso. Para se fazer guerra tem que ter dinheiro. Vocês acham então que a UNITA vai chegar ao poder, Angola vai virar um Dubai? Meus irmãos angolanos, ainda está a vir aí o vosso sofrimento do futuro. E o vosso sofrimento do futuro está a vir só por causa de uma coisa. Por causa do vosso não exercer do discernimento e a vossa paixão vos condiciona a se submeter a essas mulheres que vêm com falsas ideias que não, estamos a combater a corrupção, estamos a perseguir a Isabelle, estamos isso. Não. É muito simples. Antes de meter, hoje, o mais importante, antes de colocar a Isabelle na prisão, para mim, essa gente, para mim, já tinham que estar na cela há muito tempo. Um líder sério. Porque também o nosso presidente que está no país, também está a serviço da Europa. E essa Ana Gomes já deveria dizer isso. Está a serviço da União Corrupta Europeia. Já deveria dizer isso no angolano, o povo angolano. Talvez se vosso novo presidente está a servir a Europa. Amanhã, quando o J-Lo sair do poder, não tiver mais expressão, a Europa já não lhe quiser, ela vai vir, vai denunciar: não, vosso presidente estava a serviço, isso, fez isso, e vocês angolanos vão bater o palma. Por quê? Porque estão na sepultura da irracionalidade. Se tivesse um líder, se o Criador do Universo, me colocasse nesse lugar, essa família dos santos já estavam na prisão muito tempo, sem misericórdia. Muito tempo. Ah, porque estão na Europa, porque não sei o quê, porque a Isabelle já não é angolana, já não quer ser angolana, tem dupla nacionalidade. Ok, tem dupla nacionalidade, tá bom. O dinheiro roubou onde? Roubou desse povo. Tá bom. Quais são os países na Europa que estão a dar proteção a essa família? Espanha, Portugal, Inglaterra, tá bom. Fecha o contrato. Não tem exploração de petróleo aqui. Não tem exploração de petróleo. Você vai ver que as companhias aéreas da França não vai levantar, vai gerar desemprego total. Você acha que a França não vai mandar essa gente para Angola? Você acha que a França vai querer proteger alguém que ele induziu a roubar dinheiro em Angola para entrar em falência?
Não quer mandar Isabel, não quer mandar o Zé Eduardo para Angola. É muito rápido, para tu ver, por isso que eu estou a dizer. Essas mulheres, essa mulher, está a vos brincar com as vossas cabeças. Eles acham que vocês angolanos são gorilas, são macacos, não raciocinam, entende? Vocês gostam mais dela. Tá vendo o que eu estou a falar aqui? Para vocês é besteira, mas o que ela fala para vocês, só porque é pula. É pula. Eu, se tivesse nesse lugar aí, é muito simples trazer esse José Eduardo Santos para Angola, trazer essa Isabel para Angola, para trazer esse dinheiro de volta. Ah, não, vamos ser sancionados. Tá, tudo bem. O país não tem água, não tem luz, a educação não está bom, não tem saúde, não tem nem sequer alimentação, a economia não está bom. Isso já não é sanção. Isso já não é embargo. Um país extremamente destruturado, onde o povo come pensando se vai comer. Isso já não é embargo. Tem medo que vos embargam? Acordem, angolano. Nós já vivemos na crise. Ah, se o europeu nos quer, vamos... Isso é psicologia. Nós somos a crise em pessoa. Nós somos a crise em pessoa. Se nós usarmos essa crise que nós já somos ao nosso favor, Angola muda, meus irmãos. Tem que ser líder sério, meus irmãos. Qual o país que está a dar proteção a essa família? É porque o país está. Fecha essa merda. Não há contrato com esse país. Durante um ano, ou nos traz essa família para cá, ou libera que essa família entra para aqui para pagar o que fez. Líder sério, meus irmãos. Líder sério. Líder verdadeiro. Manda fechar, fecha. Você vai ver se essa França ou a Espanha. Não... E outra coisa também. Tem essas famílias compraram grandes imóveis, grandes casas, grandes hotéis nesses países. Ah, porque não foi confiscado, porque não vão entregar. Não vão entregar. Comprou-se com vosso dinheiro ou com o dinheiro do povo. Então vocês estão a demonstrar também que vocês são extremamente corruptos. Não vão entregar. Fecha o contrato. Ou vamos fazer uma revolução. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. A China comia mosquito, comia barata, comia mosca. Olha a China agora, há 20 anos atrás, olha a China agora. Tem frango de sobra, olha a China agora. A China comia mosquito, comia barata, comia cobra, comia cão. Quando se está a se fazer revolução, não se escolhe o que comer, come o que tem no prato e levanta a cabeça e vamos à guerra. Você acha que quer fazer revolução com batata frita? Com frango no prato? É assim que se faz revolução. Em Angola tem rama de batata, tem mandioca, tem sapo, tem jinguba. Planta essa merda e vamos comer essa merda até um dia que nós nos levantarmos. Você acha que não vão mandar essa família? Ah, não podemos dar os imóveis que essa família comprou. Não vai dar, tá bom, fecha o contrato com aquele país. Vão entregar esses edifícios na hora, meus irmãos. Na hora, porque isso foi comprado com dinheiro da nação. Então vocês angolanos começam a compreender. Eu nunca vou dizer, ou nunca vou denunciar um preto africano que foi induzido pela União Corrupta Europeia a degradar a própria África. Porque eles querem sempre nos colocar, eles usam isso para nos colocar nós entre nós. Primeiro, eles dão legitimidade que você, preto, fique no poder. Depois te dão legitimidade que você começa a roubar teu próprio povo. Por quê? Porque se você não fazer, eles te matam. Eles mataram Patrício Lumumba, lembra? Os brancos mataram Patrício Lumumba. Eles mataram Thomas Sankara. Às vezes, eu às vezes olho para vocês, pretos, gorilas de estimação. Eles mataram o teu líder, mas você ainda gosta dos brancos. Mataram o teu líder Patrício Lumumba, idolatras os brancos. Quer dizer lá, vamos ir na Europa pedir direitos humanos. Mas eles mataram um líder que poderia te dar uma boa humanidade. Patrício Lumumba. Mataram Samora Machel. Teu líder, que você fica levantando e coloca a camisa dele, Samora Machel. Mataram Malcolm X também. Mataram Steve Biko. E mataram tantos vários. Vocês carregam essas blusas nas vossas cabeças. Mas uma mulher, que é Ana Gomes, está a lutar contra a corrupção da Angola. Você é o primeiro a dizer, vamos ser solidários com esta mulher. Gente, meus irmãos angolanos,
Meus irmãos angolanos, o que eu disse no outro live? É que nem aquele palhaço ali, bobo, George Bob, aquele cantor, que todos vocês negros de estimação, Bob Job, falou que Angola é governado por criminosos. O Bob Job já falou para vocês que a Inglaterra é governada por uma criminosa. Essa palhaça da rainha da Inglaterra já falou para vocês. O Bob Job já falou para você que o trono da rainha da Inglaterra pertence a Ndinga Mbandi. Já falou para vocês. Já falou para vocês, Bob Job. O Bob Job já falou para vocês que a Europa é o ninho da corrupção. Já falou para vocês? Não falou para vocês. Porque ele ama a corrupção que se faz no país dele. Quem não denuncia a corrupção de uma forma clara é corrupto. Ele é corrupto também, porque está tentando dar uma falsa visibilidade a vocês, angolanos, dentro da Angola, que os brancos são bons. Mesmo 500 anos de escravidão. É por isso que Deus não olha por vocês. Não é porque vocês são pretos, é porque vocês querem apoiar aqueles que vos humilharam, vos escravizaram. Angolanos, acordam, meus irmãos. Acordem, por favor. Os brancos não vão fazer nada para vocês. Essa Ana Gomes ou o Rafael Marques, que fazem denúncia sobre corrupção. Rafael Marques, Ana Gomes, por favor, dizem a esse povo angolano, porque os povos angolanos vos gostam muito. Têm admiração por vocês, batem palma por vocês, até os ativistas vos gostam muito. Por favor, não mentem esse povo. Falem para esse povo, que a Europa corrompe o interior do povo preto. Fala para ele. Com as vacinas que é dada aos países africanos para produzir vírus. Então vocês não lutam contra a corrupção? Vocês não denunciam o crime? Fala para o povo angolano. Você, branco, eles te gostam muito. Eles não vão me gostar porque eu sou gorila, tipo, eles não vão me entender, não querem me ouvir. Porque para eles, verdade não é o que sai na boca, analisa, se percebe. Não, verdade para esses bandos de pretos é cor e branco. Então tenha misericórdia, não, porque eu creio que não vais ter. Diz para eles, diz para esse povo que tanto te idolatra só porque você é branca falando, que a Europa corrompe o interior do povo angolano a partir das substâncias químicas que coloca na alimentação para mandar para a África. Isto é corrupção. Por favor, diz para esse povo, se você luta contra a corrupção. A Europa produz substâncias químicas para assassinar e executar ainda angolanos que estão no útero das mulheres angolanas, para as mulheres angolanas não poderem gerar filho. Explica, vocês não estão a ver, as angolanas estão indo a outros países tentar fazer tratamento para poder alcançar. Acha que eu não sei o que vocês estão fazendo? Acha que eu não sei o que a Europa está fazendo? Matando ainda o feto no embrião. Acha que eu não sei? Denuncia então. Rafael Marques, todo angolano te gosta, por favor, faz isso pela tua nação. Não, é muito fácil. E lá, a família dos Santos corromperam. Já falaste da corrupção do Savimbi, de endividar o país sem o consentimento da nação angolana? Fala para o povo angolano, por favor. Diz para o povo angolano. É por isso que o país não avança, porque essas lideranças que estão a serviço são todos maçons, jornalistas maçons, cantores maçons, professores maçons, deputados maçons. Por isso não conseguem falar nada ao povo, para o povo despertar dessa inconsciência coletiva. Não conseguem. Até quando? E vocês também, angolanos, não, estamos solidários com a Ana Gomes. Solidária com a Ana Gomes, que está a fazer um papel de vos manipular para que vocês comecem a achar que Portugal tem decência de lutar contra a corrupção, se ele é o berço da corrupção. Acordem, angolano, por favor. O vosso problema não é o Satanás, angolano. O vosso problema não é Lúcifer. O vosso problema não é a corrupção que aconteceu em Angola.
O vosso problema é o não exercer do discernimento, também é corrupção. Ignorar, raciocinar também é corrupção, meus irmãos. Você corrompe o ciclo do cérebro, porque o cérebro precisa trabalhar. Quando você dá mais valor ao entretenimento do que o exercer do discernimento, te resta o sofrimento, e o sofrimento só vem para te ajudar. Acordem, Angola. Esquecem esse jornalista. Esquece, está aí em Portugal para ser testemunha do irmão dele preto a um tribunal branco, uns juízes brancos que se apoderaram, se enriqueceram, esses juízes vagabundos de Portugal. Enriqueceram-se enquanto José Eduardo dos Santos estava no poder. Enriqueceram quando o primo do José Eduardo, Manuel Vicente, levava os trilhões. Nessa época, Ana Gomes não existia, ainda não estava nascido. Nesta época, Ana Gomes não estava nascida. Ela nasceu ontem, encontrou essa informação, está a denunciar. Nesta época, Ana Gomes não estava nascida quando João Lourenço, o João Lourenço, o José Eduardo Santo Tomé, essa merda. Por que quando João Lourenço ganhou a eleição foi primeiro em Portugal? E a mesma merda vai acontecer com esse vosso palhaço que vocês vão eleger, esse Adalberto. Vai vencer as eleições, nem sequer vai num país africano. Primeiro vai para Portugal, ou vai para Espanha, ou vai para Inglaterra. E depois vai naquela merda ali, aquele templo de Lúcifer Vaticano. Não vai ir no Congo, não vai em Moçambique. E vai vir com as mesmas merdas de política cujo a Europa condicionou José Eduardo Santos Tomé fazendo durante 36 anos. Empréstimo financeiro. Aí esse mesmo slogan de empréstimo financeiro deixou para o J-Lo. J-Lo também empréstimo financeiro. Aí vocês todos palhaços, como vocês acham que o presidente bonito é comida no prato? Que o presidente que se expressa bem, não, ele se expressa bem, como se fosse expressar bem, vai pôr comida no vosso prato. Ah, ele estudou muito, ele é muito universitário, estudou muito, como se fosse estudar muito, coloca comida no vosso prato. Se estudar muito, colocasse comida no prato, o angolano acorda. O mundo seria um paraíso, porque o mundo é governado por acadêmicos e não pelos não acadêmicos. O mundo é governado por pessoas que escrevem bem, falem bem. Pessoas que viveram a vida toda na escola. Têm um cérebro de reproduzir de uma forma clara e simples aquilo que absorveram no campo de extermínio do raciocínio, universidade. Está a melhorar o mundo? Então vocês acham já que o vosso palhaço mulato, não é à toa que eles estão colocando o mulato no poder. Você acha que o Zé Eduardo degradou Angola? Não, ainda não. Ainda não. Está a vir a real degradação dentro do país. Mulato, fala bem, fina, gosta de afinar. O Criador do Universo, para vocês que não entendem espiritualidade, vão na igreja para cantar, o Criador do Universo disse, todas aquelas pessoas que quando falam, finam, estão amaldiçoadas. Todas aquelas pessoas que quando começam a falar, começam a afinar. Por quê? Esse comportamento vem a partir do complexo de inferioridade. Tentar dar uma camuflagem que é inteligente. Isso é falsidade. Está amaldiçoado porque dificulta a compreensão na comunicação das massas, entende? Usam termos gramaticais para que a massa não compreenda. Estão amaldiçoados e vocês não conseguem perceber isso. Por quê? Presidente para vocês é aquele que fala que passa o dia engolir o dicionário para vos impressionar com um estúpido vocabulário para que vocês definem como o cara é inteligente. Está reproduzindo sistematicamente. Eu já disse no outro áudio, coloca-me num lugar com ele, eu vou provar para vocês as palavras, a mentira vai sair da boca dele e eu vou descodificar e vocês vão ter certeza que ele está a mentir para vocês. Eu não vou precisar dizer que ele está a mentir para vocês. As próprias palavras que saem da boca dele demonstram a mentira, só que vocês não têm habilidade de discernir para compreender, então eu vou descodificar e vou vos esclarecer.
Porque não, o país vai mudar porque tem um presidente rosto bonito, pele mulata e fala bem. Parece como se fosse falar um português de Portugal, traz comida no prato. Como se fosse ter um rosto lindo, traz comida no prato. Como se fosse falar, ó angolanos, acorda-me. É por isso que vocês vão morrer. José Eduardo também era bonito, não era? José Eduardo também era bonito, não tinha um rosto como se fosse de Isaías Samacuva. Também era bonito, fez o quê? José Eduardo também era bonito, também falava bem, até falava pausadamente. Mudou o país. O nosso Obama, que o vosso Obama angolano? O que Obama fez? Não participou na matança do Muammar Gaddafi, lembra? Não é o governo dele que executa o Muammar Gaddafi. Angolano, meus irmãos. Portugal, não só Portugal, como a Europa toda, não tem legitimidade de falar o que acontece em Angola. Não tem moral, não tem moral. Nós, você, temos essa moral. Mas Portugal, a União Corrupta Europeia, não tem moral de falar nada do que acontece em Angola. Sabe por quê? Porque o que acontece em Angola é projetado por ele. Aquilo que se fala em inglês de white man's hand is behind. The white man power structure is behind. A instrução dele, as instruções dele é que gira dentro dos países africanos de forma oculta. Não tem moral. Não tem princípio. Você não vê o angolano dentro da Angola ama mais os brancos do que eles mesmos. Vocês não vejam isso, angolano. Por quê? Porque a UNITA, por ser uma empresa terceirizada da União Corrupta Europeia, nunca tocou nesse assunto. Que é preciso que se faça um trabalho mental para que o africano então reconheça o causador do seu problema há mais de 600 anos. Não se fez isso. E não se pode. Por quê? Porque eles são prestadores de serviços da União Corrupta Europeia. O MPLA não fez esse trabalho. E por isso, quando os europeus chegam em Angola, nós ficamos obcecados. Nós ficamos obcecados, tratamos os assassinos, criminosos, estupradores como anjos. Nós queremos falar de União Africana. União Africana, os pretos têm que se unir. Um povo desestruturado nunca vai desestruturar um povo bem estruturado. Nunca. E nós só se vamos se autoestruturar a partir do nosso exercer do discernimento, o exercício do raciocínio. Eu disse no outro áudio ou live, o problema da África está no não exercer do discernimento. Isso é que nenhum sistema partidário em África quer fazer. Antes de se falar em política em África, antes de se falar em economia em África, antes de se falar em sistema acadêmico em África, tem que se falar primeiro do exercício do raciocínio. Porque o sistema acadêmico universal, os próprios livros didáticos que é traçado pela União Corrupta Europeia, é um exército abstrato, aquele sistema literário, aquele conceito ideológico, uma vez na mente do africano sistematicamente reproduz o que a Europa quer. Então primeiro temos que falar do exercício do raciocínio, o exercer do discernimento, porque não se precisa ter um sistema econômico tão expressivo, ou um sistema político tão estruturado, ou um sistema acadêmico tão estruturado para falar do exercício do raciocínio. Porque exercício do raciocínio não se precisa nem ler e escrever para assim se fazer. Não se precisa ler e escrever para se fazer o exercer do discernimento ou o exercício do raciocínio. Porque nossos avós não liam nem escreviam, mas tinham a habilidade do exercer do raciocínio, por isso estruturaram uma real sociedade com princípios, disciplinas e valor. E hoje nós viemos dos campos de extermínio do raciocínio, universidade. Soubemos ler muito bem.
colocamos vírgula, ponto, mas não fizemos o exercício do raciocínio. Por quê? Porque reproduzimos sistematicamente o que está gravado no nosso cardápio cerebral. E isso nos dá falsas percepções que nós somos inteligentes. Então é preciso, o problema da África não está nesses bandos dos corruptos africanos. O problema da África está no não exercer do discernimento da singularidade de cada, porque o africano tem que compreender, não se muda uma realidade se não for por meio de submissão. O europeu usou esse sistema de democracia para dificultar a união dos povos africanos. O europeu usou o conceito de democracia porque ele sabia que os africanos não realmente compreendem, para destruturar ou para nunca houvesse ou que nunca haja uma união africana. Porque no conceito de democracia não há unificação, não há união, porque cada um tem a sua forma de impor, cada um quer impor a sua ideia, que não são suas ideias. Cada um ou cada gorila quer provar que é inteligente ou quer demonstrar aquilo que absorveu na universidade. Então isto complica a União Africana. Uma nação é feita a partir de submissão. Vocês vão dizer, Califa, mas não é bem assim, também estás a exagerar. Vamos lá. É com a submissão que se faz uma nação. Sem ela não há nação. Mas, como está a vida, boca de um preto como vocês não acreditam, mas eu vou vos esclarecer que vocês se submetem 24/24. Para vocês terem um salário, um mínimo mensal, o que vocês fazem? Submetem-se a um trabalho esforçados, mesmo vocês não querendo. Essa vossa submissão estrutura a empresa, entenderam? Para que vocês dentro da escola então começam a tirar aquelas notas que a União Corrupta Europeia define como notas maiores, vocês se submetem, prestam atenção no que estão a falar, submissão. Vocês estão a compreender? Para que vocês vão nas igrejas e a igreja coloca nas vossas cabeças aquilo que vos produz uma escravidão espiritual. O que faz? Submissão. Por isso é que eu estou a dizer, para que haja uma libertação mental, ou um exercício do discernimento, precisam de haver submissão, de ouvir um ativo membro do exercício do raciocínio, para que faça então uma descodificação nas vossas mentes, para que vocês possam passar a discernir. E quando vocês chegam a esse discernimento absoluto, prestem atenção, meus irmãos, quando atingimos esse absoluto discernimento, isso nos condiciona a uma submissão unificada, então vamos fazer uma nação. Sem submissão, não há nação, meus irmãos. Não há nação. Então a Europa foi estratégico. Inseriu, depois que colocou na cabeça dos africanos, os livros didáticos, cada um não tem a sua própria ideia, mas cada um reproduz as ideias sistematicamente que foi colocado na cabeça. E o africano, por ignorância, por irracionalidade, define isso como ideias próprias. Então, quando você impõe o que é razão, o que é biológico, eles discordam. Por quê? Com justificativa, não. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia, cada um deve viver do jeito que quer. Então, esquecem de África Unida. Esquecem África Unida. Porque o que vai unir a África é o que vocês mais ignoram, o que vocês mais rejeitam. E o que não une a África é o que vocês mais idolatram, o que vocês chamam de democracia. Você pensa que a própria Europa, quando fala de União Europeia, requer quê? Você acha que todos os países europeus estão contentes com as ideias centrais de União Europeia? Não. Mas todos os países europeus devem, ouvem bem, se submeter à União Europeia para que se produza estabilidade social para os europeus que vivem dentro da Europa. Vocês querem falar de União Africana? Os pretos têm que se unir. Mas vocês têm a debilidade de se submeter, não o líder. Não estou a falar submeter o líder. Vocês têm a debilidade, têm a deficiência de se submeter à vossa autossubmissão. Quando é para o vosso favor. Mas vocês têm facilidade de se submeter a uma empresa que vos explora. Ali vocês não reclamam. Aí a vosso ponto de vista, vossa democracia, vossas ideias não aparecem. Então, meus irmãos angolanos, a Europa não tem moral. Não pode nos dar lição de moral, irmão.
A prova do que eu estou a vos falar é a língua do que eu aqui estou a abordar, português. Isso não nos foi colocado à força. Você vai dizer, Califa, então prova que a Europa não tem moral de nos dar a lição de moral. É a língua portuguesa. Isto não é nosso, isso foi imposto. Isto foi imposto à força. E na época de impor isso, gerou-se sangue de milhões de angolanos, de vários angolanos. Agora, eles fazem os pretos roubarem dinheiro da África e levam para a Europa. Isso é um jogo, Ana Gomes. Nem todos gorilas não raciocinam. Tem gorilas que raciocinam. Depois que esses pretos perdem, então, a força política, a força do exército, esses brancos vêm e começam a denunciar. Começam a denunciar. Para que nós, então, sejamos solidários com esta Diana. Com esta Diana que está querendo dar uma falsa visibilidade a quem não tem habilidade ou discernimento, que está a lutar ao nosso favor. Onde é que estava essa Ana Gomes quando José Eduardo de Santo Tomé estava no poder? Onde é que estava esta Ana Gomes quando os trailers, os contentores de dólar estavam a descer para Portugal? Ela não sabia isso. Não tinha esta informação. Tá, então tudo bem. Então investiga. Quando você encontrar, então critica a tua nação. É a mesma forma que eu venho falar, mas o meu povo não me entende porque eu sou escuro como eles. É a mesma forma. Luati Beirão foi no Tribunal Internacional dizer que em África, em Angola, não sabem fazer democracia. Meu Deus. Luati Beirão, você não diz que você é angolano? Falar assim do teu país. Falar assim do teu país. Você acha mesmo que a União Europeia sabe fazer democracia? Quando impõe aos países latinos e africanos as suas normas econômicas à força? Luati Beirão, acorde, irmão. Foste à Assembleia da Europa, o Parlamento Europeu, desqualificando o teu próprio país, que você se diz que é angolano. E os negros de estimação te aplaudem. Você não diz que ama Angola, meus irmãos. Vocês, Água Lusa, Luati Beirão, vocês não são angolanos. Diz ainda esse povo angolano que vos idolatra. Tenta ainda ajudar. Diz para eles, angolanos, por favor. Nunca acreditam na Europa. A Europa só vai vos dominar. Eu sou filho deles. E eu sei o que eu estou a dizer porque os meus pais não têm princípios divinos. Vão vir aqui, vão me roubar. Diz ainda esse povo angolano, Luati Beirão, eu te imploro o favor. Dizem que você é inteligente. Os gorilas te acham assim. E é honesto revolucionário. Diz ainda que estes parlamentares angolanos estão presos às políticas internacionais. E se eles não cumprirem, serão mortos. Serão mortos, todos eles. Envenenados. Quando irem na Europa se tratarem. Diz, por isso eles têm medo. Diz ainda para este povo angolano que sofre desde que os vagabundos, teus antepassados, invadiram nossa terra. Diz ainda para o povo angolano que nós revolucionários, quando vamos em busca de proteção de vida à União Corrupta Europeia, nós recebemos proteção de vida. Logo o sistema europeu aciona o governo angolano para não nos tocar. Porque nós então tornamos agora colegas. Enquanto eles corrompem, para essa corrupção justificar o falso projeto dos direitos humanos internacionais, porque os direitos humanos internacionais necessitam também da corrupção feita dentro dos países africanos e latinos para se legitimar que a Europa é um país, um continente solidário, fala dos direitos humanos. Então nós, os ativistas, temos que fazer senso crítico a este regime. É tudo um jogo. Mas o regime nos dá apenas um chicote para dar uma falsa visibilidade aos angolanos que somos revolucionários verdadeiros que estamos a apanhar chicote na manifestação.
E assim você faz uma foto e coloca no Facebook para todo angolano ver, não, sou revolucionário verdadeiro. Fala que isso é um jogo, irmão. Fala para o povo que vocês só não percebem, porque não há discernimento. Fala que 5 anos de cadeia, 5 dias de cadeia para um jornalista é necessário para fazer o povo acreditar que esse jornalista já cumpriu cadeia. Fala. Fala que é um jogo. Porque quando se faz, ou quando se pede proteção de vida à União Europeia, é vender a alma. Fala. Porque aí você não pode denunciar as corporações internacionais, apenas as corporações nacionais. Por quê? Porque se você denunciar as corporações internacionais que te deram proteção de vida, eles acionam então o regime no poder te executar. Fala para eles que isso é um jogo, que o ativismo é um jogo. Fala para eles. Eu se falar, eles não vão me entender, não vão me ouvir, não vão me acreditar. Não é porque não é real o que eu estou a dizer, é porque eu sou escuro. Fala para eles. Porque este povo angolano tem uma síndrome de submissão às pessoas de pele branca. Não importa quanto vocês humilharem, discriminarem, eles vão acreditar em vocês. Vocês não são angolanos, não amam Angola. Vocês sabem que esses líderes africanos, a prova, se eles tiverem ter dúvida, dizer não, Rafael, Lua Tiberão, não é assim, você está mentindo. Diz para ele, facilita a compreensão para eles. Onde é que o José Eduardo dos Santos está? Eles vão responder, na Europa. Onde é que a família dos Santos está? Na Europa. Tu não acha que eles deveriam estar presos no oceano, numa prisão no meio do oceano? Ah, agora estão me entendendo. Então estou a ouvir dizer que os líderes africanos trabalham para a União Europeia para degradar a África. E depois, quando termina, a Europa precisa acolher, receber os seus funcionários. E aí então colocam aquelas Ana Gomes para fazer algum senso crítico, para dar visibilidade que tem um branco que luta por vocês. Fala para esse povo, meu irmão. Eles estão morrendo cada dia. Você não vai falar. Você não vai falar. Porque você ama mais a Europa do que Angola. Por isso fosse no parlamento da União Europeia. Isto não é pessoal. É profissional. Fosse a União Corrupta Europeia desqualificar o país que você se considera que é, Angola não sabe fazer a democracia. Qual a democracia que a Europa sabe fazer? Quer dizer, mandar que os europeus vão dentro do teu país, fazer análise nos votos. Por que o povo angolano não sai ainda da Europa, da Angola, vai na Europa? Você acha que não tem fraude? Então Donald Trump que ganhou com fraude. Não tem fraude na Europa. Por que você também não disse no Parlamento Europeu? Vocês europeus não sabem fazer democracia. Eu poderia tirar o boné. Vocês europeus não sabem fazer democracia. Vocês não são honestos. Porque quando um país africano e latino está a emergir por si só, você cria então embargos para que haja danos nesse país. Vocês não têm capacidade de fazer democracia. Deveria dizer também no tribunal, Ana Gomes, Batiberão, meus irmãos, por favor, dizer a esses tribunais internacionais que é o ninho da corrupção, dizer que quando se coloca Ana Gomes, por exemplo, você que está a denunciar a Isabel, você, palhaço, que está a denunciar a Isabel, diz ainda, denuncia ainda os crimes que os Estados Unidos da América está a fazer com esse teu irmão, Assange, esse jornalista Ashanti, sem Ashanti. Você, Rafael Mar, fala ainda, fala. Você não é jornalista, defende teu colega. Rapaz, vocês estão a serviço da maçonaria. Cico é necessário, eu sei. Denuncia ainda a Europa por dar legitimidade ao sofrimento que o menino, o teu irmão dessa senhora Ana Gomes, porque são todos pula. Fala ainda, a Europa é corrupto, a Europa é criminoso por tentar prender ou ajudar a prender o Assange. Fala ainda, o Snowden,
Vocês não são homens da verdade. É só querer pegar Isabel, coitada, porque já não tem mais força. O Zé Eduardo já não está mais no poder. Aqueles vagabundos dos generais angolanos que defendiam o Zé Eduardo já não defendem o Zé Eduardo. Agora também baixam a cabeça para o João Lourenço. Aquele supremo, é o que chamam de suprema irracionalidade angolana. Já não protegem mais o Zé Eduardo de Santo Tomé. Então é fácil botar o Zênio na cadeira dos réus, coitado do Zênio, também outro palhaço. É fácil querer botar a Tizé lá. É fácil. Vocês vão dizer, não, essa aqui então agora já está defendendo o Zênio e a Tizé. Não, mesmo, eu sou honesto. Eu sou honesto. E eu disse isso antes ainda. Quando o Zé Eduardo estava no poder, eu disse. Quando tinha força, eu disse. Pergunta. Na entrevista que eu fiz com um jovem lá na Inglaterra, tá lá, entra no YouTube, a entrevista, a TV, Mangolê TV, tá lá. Isso muitos anos depois. Eu disse, nunca mesmo vou ficar contra um preto a favor de um pula. Nunca vou fazer isso. Não importa quanto ele fez, nós temos que puni-lo, nós temos que prender, não tem que ficar ao lado do pula para nós ficar ao lado contra. Não, isso para mim não vai entrar. E quando eu denunciei, tem que denunciar o Zedu. Não, agora já não. Quando eu denunciava o Zedu, era quando o Zedu era protegido pelo Supremo Tribunal, era protegido pelo Papa, era protegido pela União Corrupta Europeia, era protegido pelo todo o exército angolano. Eu denunciava o Zedu, lembrem. Eu não sou covarde a aproveitar, o cara já não tem força, já não tem as pernas que lhes dá suporte, aí eu fico criticando. Isso é covardia que vocês estão a fazer. Isso é covardia que vocês estão a fazer. O J-Lo está cometendo um monte de crime dentro da Angola. Crimes severos dentro da Angola. Onde é que está esse tribunal? Onde é que estão os investigadores internos para fazer uma investigação e punir as famílias, os filhos do Zé? Você acha que os filhos do J-Lo não estão gastando dinheiro do povo angolano? Não estão. Achas que não estão? Onde é que está a vossa denúncia? Então, depois que o J-Lo cair do poder, não tiver mais no governo, perder as forças, aí vocês vão vindo denunciar. Oh, parem com isso. Da mesma forma, vocês angolanos que estão a ler esse lixo, eu falo lixo, lixo de livros que os portugueses escrevem sobre a história do 27 de maio. Lixo. Eu falo lixo por quê? Não lixo pela nossa história que aconteceu. Lixo porque só agora, né? Só agora que a paz chegou. A paz chegou. Que estamos tentando se erguer, se levantar. Eles estão trazendo os livros, porque eles tinham a história guardada por muito tempo. Muito tempo. Para tu ver que essa gente não nos gosta. Como vês, chegamos agora, estamos tentando se organizar. Eles estão a trazer a história nesse exato momento para nós conflitarmos entre nós, não se encaixarmos. Entende, meus irmãos angolanos, uma estratégia da União Corrupta Europeia. Só agora. Por que não escreveram esse livro e não me mandaram para Angola? Só agora que eles querem trazer aquelas traições. Por exemplo, tem muitas coisas que o MPLA fez. Para tu ver que esses portugueses não se interessam com vocês. Tem muitas coisas, muitos crimes que os MPLA fez, mas está guardado em Portugal. As imagens. Quando o MPLA sair do poder, colocar o Anitta, sabe o que? Vão começar a colocar. Vão começar a passar todos os dias na televisão. Por que só agora? Por que só agora, meus irmãos? É para nos deixar com uma ideia de não se auto-unificar. Esses livros que eu chamo, que às vezes esses europeus, ingleses escrevem sobre Angola, são lixo. Eu não tenho nem tempo de ler, eu acho que uma folha é muito. É subestimar a nossa capacidade de discernimento. Isto é subestimar a nossa capacidade de discernimento. Tanto tempo nós esperamos essa informação.
do 27 de maio. Não, a paz chegou, insere já bué de livro dentro. E nunca mostra a participação deles nessa matança. Eles saem e colocam agora, vestiu neto, não sei o que, não sei o que. Onde é que estão eles? Nós soubemos que foi amando dos portugueses. Nós soubemos que a Maria Eugênia era espiã. Nós soubemos que a Maria Eugênia era espiã. Toda a informação secreta da nação, Maria Eugênia mandava para a CIA. Nós soubemos disso. Por isso eu gosto de dizer para vocês, Angela, a sorte de Portugal é porque o MPLA e a UNITA são as suas empresas terceirizadas. Mas no dia que o Criador do Universo fazer nessa nação nascer um líder, essas festas de Portugal vai acabar. Essas festas de Portugal vai acabar. Vai acabar. Muito rápido. Essas ideias dos portugueses chegarem em Angola dizer que essa era a casa do meu avô, eu vou confiscar. Você, dentro da Angola, é só o MPLA e a UNITA que vai vos dar mesmo essa autonomia. Porque esses partidos não se interessam com o povo angolano. Isso é Angola, irmão. Isto é Angola, irmão. Isto é Angola, meus irmãos. Você vai sair de Portugal, vai vir mesmo em Angola dizer que não, essa casa tem os documentos. Meu irmão, angolanos. Tem os documentos, e é preciso remover a família. Eu, se Deus quiser, eu nesse lugar, você com essa iniciativa, você será deportado. A eternidade, nunca mais vais entrar em Angola. Porque para mim, só Deus está acima de tudo. Nunca mais vais entrar dentro da tribo. Nunca vais entrar mais dentro da Angola. Você mesmo está vindo de Portugal depois de 30 italianos que se foste no teu país. Vai vir dentro da Angola porque essa terra era do meu... Qual o teu avô? Qual o teu avô? Porque essa casa aqui no Quinaxi... Irmão angolanos, é triste, é triste. É triste ver esses líderes servirem a Europa com medo de serem mortos. É muito triste. E vocês angolanos, óbvio que eu vou vos dizer, vocês angolanos não se permitem, meus irmãos, não se permitem que um português venha do lixo para vos tirar da casa onde vocês estão morando. Manda bala. Eu estou a falar, mete bala. Vocês ficam brincando. Mete bala. Tua casa, teus filhos nasceram ali, cresceram. Ele mesmo está a vos tirar, está a vos botar um carro, vocês estão aí no capim. Isto é Angola. E não se precisa nem ter documento para que você seja o angolano verdadeiro. Angolano é escuro. O angolano é escuro. Tudo que não é escuro não é de lá, não adianta. Então não venha aqui subestimando a capacidade do povo, porque era a casa do meu avô, no Quinaxixe, na Marginal. Não vai ter lei, não pode ter lei que vai dar esse respaldo para vocês dentro da Angola. Então, meus irmãos, preste atenção na arma estratégica que a União Europeia faz para usar as vossas emoções. Eu sempre falo para vocês, ajuda não é ajudar quem está a sofrer. É fazer do sofrimento de quem está a sofrer, ajudar aqueles que não estão a sofrer. As pessoas da Cruz Vermelha, por que se mantêm em África? Essa miséria, essas doenças que os laboratórios europeus produzem dentro da África, eles jogam químico, porque eles querem continuar dentro da África para terem a visibilidade de solidários.
Eles não podem sair. Eles degradaram a África. Mas eles querem fazer que o africano nunca relembra ou lembra o que eles fizeram dentro da África. Então como se faz isso? Preste atenção, se for necessário. Você produz doença e joga dentro da África. A África não tem estrutura para combater essas substâncias químicas. Então o que você vai fazer? Você vai à busca da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha dentro do território da Angola ou da África faz o africano ser então compassivo com aquele que realmente precisa da sua doença para a sua subsistência na Europa. Porque essa gente ganha um salário tentando sarar aquilo que eles produziram de forma oculta, ganha um salário. E a empresa, a indústria das farmácias, medicamentos, também ganham dinheiro em cima disso. A empresa que faz os químicos também ganham dinheiro por cima disso. Então, ajuda humanitária. Ouve, meus irmãos, essa palavra ajuda é usada muito para a Europa. Você não vê que os europeus, quando chegam em Angola, estamos aqui para vos ajudar. Ajudar quê? Ajuda só vem do Criador do Universo. E essa ajuda do Criador do Universo só vem até nós quando nós fazermos o exercer do discernimento. Para rejeitar todo o discurso subliminar de ajuda que vem da União Corrupta Europeia. Ou bem dizer, para compreender todo o falso discurso de ajuda, porque Deus é o único que não é interesseiro. No conceito ajuda não pode haver interesse. O interesse não encaixa na ajuda. O europeu faz por interesse de nós vermos que eles são solidários a nós enquanto não são. É preciso essas guerras, preciso essas doenças, é preciso para que a presença dele na África seja necessária. É uma forma de ter domínio dentro da África, a presença dele dentro da África, para fazer a mente do africano nunca despertar do quanto eles degradam e irão degradar a África. Então as doenças são necessárias dentro da África. E assim eles vão com a Cruz Vermelha, porque a mesma cruz representa um símbolo satânico. Porque é o Té de Taimuz, o deus da Babilônia, o filho da Semiramis. Entendem isso? A Cruz Vermelha está aqui para nos ajudar. Os capacetes azuis da ONU estão aqui para nos ajudar. Angolanos, acorda. É por isso que um líder verdadeiro ensina um povo a se autoliderar para que não seja refém da sua ausência. Esses caras nunca foram líderes. Esses Savimbi, Agostinho Neto, Odin Roberto, José Eduardo dos Santos, J-Law nunca foram líderes. Porque eles nunca se interessaram com o vosso exercer do discernimento. Para que o europeu, quando vem dentro da Angola, vocês sejam extremamente submissos. Um líder ensina o povo a se autoliderar a partir do exercer do discernimento para que eles possam compreender a linguagem oculta, subliminar do europeu, como estou a dizer. Ajuda não é ajudar quem está a sofrer, é fazer do sofrimento de quem está a sofrer gerar emprego para quem não está a sofrer. E a mesma forma, corrupção. Você não vê, a Europa fala muito da palavra combate à corrupção. Combate à corrupção. O combate à corrupção de forma global gera mais emprego do que qualquer instituição nesse mundo. Porque aqueles que combatem a corrupção ganham um salário mensal, então entendem a linguagem subliminal. Devemos combater a corrupção. Não.
Corrupção não se combate. Vocês combatem o corrupto e não a corrupção, porque corrupção é uma ideia abstrata que é preservada pela própria Constituição a partir do foro privilegiado que é dado aos parlamentares. Enquanto tiverem na exerção do poder, eles não podem sofrer cassações. Então eles roubam para degradar a vida do povo e essa degradação gera o discurso combate à corrupção. Aí gera emprego para jornalista, ganha um salário mensal no discurso combate à corrupção. Esta corrupção gera então criminalidade e gera emprego para a polícia também ganhar um salário mensal. O carcereiro ganha um salário mensal. O psicólogo ganha um salário mensal. O advogado, promotor, juiz ganhar um salário mensal. Condenando as vítimas da irresponsabilidade administrativa, mas nunca condenam a irresponsabilidade administrativa. É por isso eles falam combate à corrupção. E o europeu e o africano estranham. A Europa combate a corrupção. A Europa combate a corrupção. Porque fala, só porque fala. É por isso que eu estou a vos dizer, esse Bob Job, essa Ana Gomes, esses Luati Browns que ficam falando corrupção, corrupção. Oh rapaz, já curte. O que eu estou aqui a dizer para vocês, eu só para vocês compreender que conhecimento não é branco. Conhecimento vem a partir do exercer do discernimento. Porque Cristo, o Filho de Maria, disse: o povo peca por falta de conhecimento. Ele não disse que o branco peca por falta de conhecimento. Ele disse o povo, o ser humano peca. Isso quer dizer que todo ser que faz o exercer do discernimento tem a habilidade de descodificar as linguagens subliminares, como eu estou a vos dizer. Vocês escutam muito na televisão. Combate à corrupção. Direitos humanos. Ajuda humanitária. Esses são os slogans que estão vos fazer sofrer. Mas isto é usado por quê? Porque eles precisam plantar o trono da sociedade luciferiana que conspira contra a própria sociedade humana. Por isso eu disse, Ana Gomes denuncia a Assembleia Internacional sobre a corrupção que a indústria química europeia faz dentro do organismo, não só dos africanos, já que, não, esquece até os africanos, esquece. Denuncia ainda a arma química mais severa que a União Corrupta Europeia coloca na alimentação dos teus irmãos brancos. Agrotóxico, tóxico, ceticida. Denuncia ainda a União Corrupta Europeia, a indústria global, que coloca substâncias químicas na alimentação das pessoas, sem o consentimento das pessoas, para que gere então câncer, obesidade e assim gerar emprego para a indústria da medicina. E ele vem com o discurso, estamos a ajudar. E o povo que está na sepultura da irracionalidade acredita, porque não disser, já que você discerne, Ana Gomes, denuncia isso então. Denuncia. Já que vocês podem até dizer, não, está exagerando, não é bem assim. Tá bom então, esquece Angola, esquece o Zeno, esquece Isabel, esquece Tizé. Denuncia ainda a corrupção da União Corrupta Europeia. Quer que eu te implore? Tá, vou te implorar. Por favor, então, denuncia. 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 Vão acabar com a tua festa na hora. Eles vão acabar com a tua festa na hora. Denuncia, Rafael Marques. Oi? Estamos a morrer com as substâncias químicas. Estão a matar. As crianças angolanas ainda nutrem. Ainda no feto, por causa do químico. Denuncia, Rafael Marques. Denuncia lá, Tiverão. Vão acabar com a vossa festa. Manda ela subir. Tá, obrigado. Porque caixão é o berço de quem faz o real senso crítico. Oi? Denuncia, meus irmãos. Sim. Denuncia. Que é fácil vir aqui dizer que esse irracional Tribunal de Portugal chamou Rafael Marques
para ser testemunha contra a corrupção. E nossos irmãos angolanos ativistas, estamos solidários, estamos a apoiar. Acorda! O teu sofrimento é causado pelo teu não exercer do discernimento, porque vai te fazer apoiar um bando de corruptos que estão a serviço da corrupção internacional. Acordem! Acordem! Portugal mesmo já, Portugal que amputou o nosso sistema mental, amputou o nosso sistema espiritual, nossos princípios e valores. Portugal mesmo já que tem que falar sobre corrupção dentro da Angola. Portugal que não teve nem a moral, foi extremamente covarde. Deixou os próprios filhos deles brasileiros com uma dívida que até hoje o próprio Brasil não consegue sair desta dívida. Portugal mesmo. Os seus próprios filhos, porque os brasileiros são filhos de português, fizeram uma dívida, vocês não sabem não, fizeram uma dívida aos bancos judaicos para afundar esse país enquanto estavam aqui, essas Isabel e Dom Pedro, fizeram uma dívida. Porque quando vocês falam dívida externa brasileira, você está pensando quando? É quando o Brasil entra em falsa independência de Portugal? Não, meu irmão. É na época do Dom Pedro. Vocês sabem que no casamento do Dom Pedro, fez um empréstimo financeiro aos bancos judaicos, com juro expressivo. Esse sim, porque ele era maçom também, a tendência dele era corromper esse país. E quem tinha que pagar essa dívida são os angolanos, os brasileiros que ainda não existiam. Os brasileiros que ainda não existiam já foram injustiçados antes da sua própria existência. É que são os brasileiros de hoje, que trabalham para pagar do juros. As dívidas nunca acabam. Portugal fez isso com os próprios filhos deles brasileiros. É vocês mesmo os angolanos, porque a Ana Gomes está denunciando. É angolano mesmo. Vocês não vejam que a Europa não gosta que quando um líder na América Latina está a desenvolver o país, eles criam um golpe de forma constitucional para tirar esse líder. Vocês não conseguem perceber isso? A política, ela é uma árvore com vários galhos partidários, irmãos. Não importa a quem vocês vão votar, o dinheiro é o único vencedor. Soberania não existe, porque hoje todo mundo gira em torno do dinheiro. Só um país neste mundo é soberano. Não é a quantidade do exército que você tem que te faz soberano. Não é a quantidade de tecnologia que você tem que te faz soberano. É aquilo que o ser humano necessita para a sua sobrevivência que te faz soberano. O dinheiro. Todos os países do mundo estão de joelho. Isso é maçonaria, isso é iluminado. Por isso que eles colocaram na Bíblia, quando eles dizem que todas as nações, prestem atenção, todas as nações estarão de joelho ao povo de Israel. Mas eles fazem isso como? Colocando todos os países acorrentados num juro excessivo. E juro é uma das coisas que o Criador do Universo proibiu. Então questionem-se, irmão, se este povo é o povo de Deus, como ele acorrentou todos os países do mundo com aquilo que o Criador do Universo proibiu. Juro. Eles não são os verdadeiros hebreus, irmão. Eles não são os verdadeiros descendentes de Abraão, irmão. Eles são os caucasianos que vêm das montanhas de Caucásia, os povos de Gog e Magog. Entendem isso, meus irmãos?
fizeram fraude em 325 no Conselho de Niceia e apoderaram-se da história de um povo que é escuro como eu. Acorde, irmão. E por isso que todas as igrejas estão condicionadas a quê? Em nome do dinheiro, induzir que as pessoas se submetam ao Israel. E eu vou um dia fazer um áudio, vos mostrar que quando Moisés saiu do Egito, ele foi para a Arábia Saudita e não para Israel. A Arábia Saudita sabe disso e esconde esta informação ao longo da história, meu irmão. Entendem isso? Porque os hebreus estavam no sul do Egito e a capital estava no norte do Egito. Quando você der uma olhada naquela parte já do norte do Egito, ali está colado, tem uma terra que você pode caminhar e entrar em Israel. Mas quando você está no sul, não tem como, tem o mar vermelho. Entendem isso, irmão? Eles deturparam as escrituras no Conselho de Niceia em 325. Por isso nós estamos a morrer. Por falta do exercício de discernimento. Porque a verdade não é o que você lê. É aquilo que você descodifica no que você está a ler. Ler não te faz ignorante, não te faz inteligente. Porque você reproduz sistematicamente. Lembrem que os soldados do faraó estavam a vir atrás de quem? Dos hebreus. Se eles estivessem no norte, seriam mortos totalmente. E se eles tivessem fugir na direção do norte, iam se encontrar com os soldados, porque a capital do faraó estava no norte e eles que estavam no sul, aqui embaixo do Egito. Se eles tivessem assim, iam se encontrar. Então eles estavam a fugir assim. E quando chega ao mar vermelho, o Criador do universo abre aquele mar, eles entram na Arábia Saudita. Por que na Arábia Saudita? Porque antes da expansão populacional, a Arábia Saudita não era deserto, era uma grande floresta, e onde habitava Adão. Entendem isso? Mas o Criador do universo, depois de um tempo, quando os povos que lá habitavam praticavam idolatria, ele soterrou o povo de Ad e transformou aquele lugar num deserto para produzir descentralização. Depois de muitos anos depois, vai nascer Abraão e que vai ter um filho. Entendem, irmão? Porque foi em Israel. Israel tem capítulos na Bíblia que diz, King James, que Monte Sinai está na Arábia Saudita. Está escrito, mas vocês não entendem, não leem, mas não compreendem. Só querem, Paulo disse, segundo Paulo disse, segundo Paulo era um espião, era maçom, que queria destruir os seguidores de Cristo em forma de armamento, mas viu que não conseguiu. Então, de forma secreta, circunstancial, penetrou como se fosse alguém que se converteu. Entendem isso, meus irmãos? Para então destruir a mensagem a partir da Escritura. E por isso Paulo contraria muita coisa que Cristo disse. O Paulo contraria. Tá, não é nesse. Quem é Paulo, meus irmãos? Paulo não é Jesus. É por isso que todos os pastores se baseiam em Paulo. Paulo é como Judas, foram extremamente traidores. Esse que vocês chamam Saulo. Por isso é que todo mundo se submete a Israel. Tá onde? Ana Gomes vai falar isso no povo angolano. Você gosta daquele cafezinho, aquela cerveja, aquele vinhozinho de Portugal, mas tem coragem de falar isso? Tá onde, Rafael Marques? Você gosta de protagonismo? O melhor jornalista. Foda-se o povo que morra. Tá onde, Lua Tiberão? Para dizer isso, o povo está morrendo. Diz a verdade. Que o próprio Israel acorrentou até os países da União Corrupta Europeia. Está a ver muitas manifestações. Ana Gomes, isso é corrupção. O teu povo está a manifestar, está morrendo. A polícia está a espancar o teu povo. É a Isabel que está a espancar. É o Zeno que está a espancar. Os franceses lá. Denuncia então. Não, você quer se aproveitar.
para dizer não, que existe branco bom. Branco bom na mente do preto que não reflete. Vocês são todos a mesma merda. Vocês são todos a mesma merda. Para mim, eu prefiro aqueles brancos de KKK, Ku Klux Klan, que têm coragem e honra de dizer não gosto dos pretos. Não gosto de preto. Pelo menos isso ajuda os pretos a perceber como vocês são. Do que vocês que fingem, se camuflam, dar uma falsa percepção que não, que vocês são brancos diferentes do KKK. Não, eu prefiro brancos do KKK. Que diz preto não vem para aqui. Esses são os melhores. Esses são os melhores. Do que vocês que fingem passar a mão. Não, eu gosto de preto. Os pretos é gente fina. E esse negro de estimação, como já tem síndrome de submissão, humilhação, os brancos se submetem. Acorde, irmão. Esse mundo é de quem reflete. Se não há reflexão, não há mudança. Não adianta falar de união africana, de pan-africanismo, porque de ancestralidade. E outra coisa que nós temos que compreender. Antes de seguir os passos da nossa ancestralidade, precisamos primeiro refletir, analisar por cima disso, do que a ancestralidade seguiu. Para que a gente viva o nosso presente e não o presente dos nossos antepassados, no nosso presente. Então essas ideias de pan-africanismo, porque a África isso, para, porque de ancestralidade, para. Não se muda uma nação se você não quebra também o ciclo de muitas normas culturais que não ajudam em nada. Porque toda a cultura da África impossibilita o exercer do discernimento, porque você tem que seguir sistematicamente aquilo que os antepassados fizeram sem sequer uma análise. E quando você analisa, acham que estás a confrontar. Se é verdade, deixa que eu analiso. Mas eles não permitem. Não permitem para quê? Para manter o povo na sepultura da irracionalidade também. Aí vem a nossa ancestralidade. Até quando a nossa ancestralidade? É preciso que se analisa o conceito de ancestrais. Os europeus também tiveram ancestrais. Os europeus também tiveram ancestral. Mas eles analisaram o comportamento da ancestralidade, o que dá, o que não dá. Só que o indígena e o preto continuam nesta mesma merda, porque não, é nossa ancestralidade. A cultura impede que a naturalidade de um ser se desenvolva. Entendem isso, meus irmãos? Ah não, as culturas de povo têm que ser respeitadas. As culturas devem ser respeitadas depois de analisada de forma racional e não de se submetê-la de forma emocional. Entendem isso? Ser humano é ser humano. Entendem isso? Cada povo tem a sua cultura. Tua cultura. Tá bom, foram aonde com essa cultura? Dançar a vida toda que nem macaco vos levou onde? Onde é que está? Uma galeria no mundo. Um povo que construiu o mundo dançando que nem macaco como faz os pretos. Conquistaram o que com essa merda? Conquistaram o que com essa merda? Dança. Parece macaco quando vê um cacho de banana só sabe dançar. Dança. Conseguiram o quê? Ah, nossas culturas, tá bom, conseguiram o quê? Conseguiram o quê? Quando não exercer do raciocínio de um povo torna-se hábitos e costume, esse povo está condicionado a morrer na sepultura da irracionalidade. Quando não exercer do discernimento, porque cultura é hábito e costume. Quando um povo tem um hábito e costume de não exercer o seu exercer do discernimento constantemente, este povo está condicionado a morrer na sepultura da irracionalidade. Porque o não exercer do discernimento é cultural da nossa ancestralidade, entendem isso? Por isso é que nós acreditamos nos deuses, algo que o Criador do Universo proibiu. Proibiu. Você vai dizer, Califa, então você está contra as culturas dos nossos antepassados. Não é isso que eu estou a dizer. Por isso vocês têm hábito de ouvir e reproduzir sistematicamente. Ouve e descodifica, porque ouvir é automático. Mas para que se tenha compreensão no que se ouve, precisa um discernimento. Eu estou a dizer, precisamos analisar de forma racional no espaço da nossa ancestralidade antes de se submetermos. Porque às vezes o que nos faz sofrer é aquilo que nós seguimos sucessivamente, extensivamente, sem um pingo de análise. Então analisam esses líderes novos que estão a aparecer, que só são refém de seguir aquilo, porque assim,
já tem uma norma em que o povo foi condicionado a gostar. E se eu vir com essa norma dizer para o povo, eu carrego multidão. É por isso que muitos líderes não aceitam, não se submetem à razão. Porque não, eles como você quer protagonismo, como você quer seguidor, então você fala aquilo que já está na irracional emoção do povo. O povo te segue, tem uma maioria. Mas isso não produz mudança, irmão. Por isso a União Africana está ali no que está. Pan-africanismo está ali no que está. Não condiciona a mudança. Por quê? Porque a mudança requer o exercer do discernir. Você muitas vezes não é ir contra. Você precisa extrair aquilo que está a impedir o discernimento do povo. Se que isso é trabalho. O povo não quer discernir. O que acontece? Ninguém te segue. Ninguém te ouve. A mudança, meus irmãos, está na quebra do padrão. É que nem um povo que tem cultura de beber. Se você dizer não, gente, vamos beber, mas com moderação, você terá um monte de seguidor. Da mesma forma que a igreja fez. Vamos beber, mas modera. Então o povo segue essa merda. Mas o que esse beber moderado causa na mente do povo? Impossibilita o exercer do discernimento. Então, quando alguém vem e fala, gente, para, porque não há benefício no álcool, porque o álcool é químico, o químico transforma a matéria, causa dano psicológico. Ninguém te ouve. Ninguém te ouve. Ninguém te quer. Porque isso não emociona. Isso não ativa a irracional emoção. Isso ativa a racionalidade do povo. Então o povo, como vê que aquele líder que lhe diz bebe, mas não exagera, então seguem aquele aí. Mas para aquele aí é bom, porque ele está em busca do protagonismo. Por isso é que muitos movimentos sobre religiões africanas, pan-africanismo, união, não desenvolvem. Por quê? Porque nós estamos a seguir sistematicamente o espaço da nossa ancestralidade. Sistematicamente, sem uma profunda análise. São épocas diferentes. Precisa se analisar em tudo que não é nos colocado como nosso. Porque às vezes aquilo é que nos condiciona a uma inconsciência coletiva. Vi com um monte de símbolos, não sei o que, o ser humano nasce biologicamente sem nenhum símbolo no corpo, meus irmãos, acordem. Assim que ele sai do ventre da mãe, sai puro. Mas a irracional tradições sucessivamente começa a lhe incutir um monte de merda. Um monte de merda, de traços, símbolos. Porque isso é da ancestralidade. Mas espera, deixa eu analisar primeiro. Eles não te permitem. Eles não te permitem. Que vai dizer que você está a desrespeitar os hábitos e costumes da ancestralidade. Não, vocês estão a me desrespeitar quando não permitem que a minha razão seja exercitada para ter compreensão naquilo que vocês impõem como absoluta verdade. Entenderam agora, meus irmãos? Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Mais uma vez, aqui é o vosso irmão, Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Sou extremamente submisso ao Criador do Universo. Se a minha vida é o que vocês querem, então tomem. Porque os homens, os humanos, as mulheres foram criados para morrer.